Quantas vezes você abriu mão de relacionamentos, de amizade, de alianças, baseados na dor momentânea? O que eu preciso entender, Raquel, é que isso hoje que você está vivendo, que aparentemente não vai acabar nunca mais, o céu me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, vai passar. Você pode falar para no mínimo 2 pessoas à tua volta, fala: fica tranquilo. Diga para ele: keep calm, vai passar. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Quem encontrou, diga amém. Obrigado, queridos. Obrigado, querido. Diz assim a palavra do Senhor: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. O final do verso assim diz: e Deus pensou no que iria fazer. Não é isso? É isso sim, não é não? A Bíblia está como? E Deus adiou o que ele havia pedido, é isso? Oi? E Deus, aponta esse dedo de profeta e diga para ele: é noite de mudança de destino. Para ensaio ficou bom, você pode falar com mais autoridade? Você não tem noção de como ele chegou aqui. Diga com força, com graça, diga: Deus te trouxe aqui para mudar o teu destino. Quem acredita, põe a mão no coração. Feche os olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, o que acabamos de ler agora foi a tua palavra, e a mesma diz que o Senhor vela, cuida da palavra que sai da tua boca até que ela se cumpra. Pai, a minha oração e fé juntamente com a tua igreja reunida aqui é para que a tua palavra se cumpra nesse lugar. Tua palavra que é poderosa para curar, para libertar, para restaurar, para transformar. A tua palavra que faz na vida de alguém o que homem nenhum na terra teria capacidade de fazer. A tua palavra que vivifica, santifica, renova, transforma, liberta. Oh Senhor, nós estamos aqui por causa da tua palavra, e a nossa oração em fé é para que o Senhor manifeste a tua glória nesse lugar, por intermédio da mesma. Fica à vontade para curar, para libertar, para salvar, para renovar, para transformar. Pai, que todo espírito que não glorifica o teu nome seja banido do nosso meio agora, por intermédio também da tua palavra. Faça aquilo que está no teu coração. Deus, eu não sei qual é o nome do espírito maligno que rege esse bairro, eu só sei que ele nunca foi e nem será maior do que o Deus Todo-Poderoso. O Senhor manda no céu, manda na terra, e o inferno tem pavor da tua voz. Fica à vontade no nosso meio. Que todo espírito de perturbação, de espanto, de distração perca força agora. Nós declaramos que vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. Fica à vontade para fazer aquilo que lhe apraz, e nós devolveremos a ti honra, glória, louvor, que já é teu e a ti pertence, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Se você concorda e assim acredita, diga amém. Aplauda o nome do Senhor aí. O texto que nós acabamos de ler, do livro de 1 Crônicas, a Bíblia diz que o cronista está narrando os descendentes de Judá, e ele começa esse capítulo dizendo: os descendentes de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, Ur, Sobal, e ele vai citando os nomes de cada descendente. Só que alguém lhe chama a atenção, de tal forma, a tal ponto, que ele não consegue apenas citar um nome, ele vai contar a história.
A história desse camarada chama tanta atenção que o cronista não consegue apenas falar o seu nome, ele vai contar o seu testemunho. A história desse camarada é tão forte, o que Deus fez na vida dele foi tão incrível, que o cronista não conseguiu apenas citar o nome. Eu sei que está no início, mas eu já quero profetizar para quem veio receber, para quem está em casa cultuando conosco. O que, Raquel? E se você acredita, já levanta a mão antes mesmo de ser liberado. Sabe o que a Bíblia diz? Que o cronista está falando o testemunho de alguém. Sabe o que eu quero profetizar para quem está aqui recebendo, para quem está em casa também? O que, Raquel? O que Deus vai fazer por você e em você vai ser tão forte, tão incrível, tão absurdo, que quando alguém for citar o teu nome, eles vão ter que contar o teu testemunho. Não, você não entendeu. Eu disse que quando alguém for citar o teu nome, vai ter que falar o que Deus fez por você, vai ter que falar o que Ele fez. A Bíblia diz que ele está contando o testemunho, porque o que acontece é o seguinte: Jabes recebe esse nome, a sua mãe lhe dá esse nome, porque no momento do parto, ela o teve com muitas dores. Tem mãe aqui? Só 4. Tem mãe aqui? Pode abaixar. Tem mãe de parto normal? Te respeito a beça. A Bíblia diz que a mãe põe o nome nele de Jabes. Eu me lembro que quando estava grávida do meu filho mais velho, aonde eu ia, eu pedia ao povo oração. Gente, ora por mim, porque eu quero ter um parto normal. Me ajuda a oração. Depois não teve como. Ele nasceu de 41 semanas e 6 dias. Porque eu tentei de todas as formas. Não tinha passagem, não tinha dilatação, não tinha nada, só tinha promessa. E quando ele nasceu, eu entendi e agradeci a Deus. O que houve, Raquel? Ele nasceu com 4,6 kg e 54 centímetros. Aí veio a segunda filha, Maria Júlia, mesma coisa, orei. Falei, Deus, por favor, Pai do céu, me ajuda. Nada. E aí, Raquel? Nada. Ela foi gerada sentada. E quando chegou no momento do parto, mesma coisa. Eu não tive dilatação, nada. Maria Júlia nasceu com 5 quilos e 55 centímetros. Aí veio a Anabela, o Kinder Ovo de Jeová. A raspa do tacho. Porque por sinal, depois dela eu liguei. E eu disse para o Senhor, eu estou ligando na terra. Liga no céu, por favor. Anabela também nasceu com quase 4 quilos. E aí, Raquel? E aí com 48 centímetros, 49 centímetros. Resumindo, lá em casa é uma fábrica de gigante, aleluia. Eu me lembro que a doutora falou para mim, minha filha, seu tronco, você não tem estrutura para gerar um filho tão grande. Falei, se ela não tem noção de como eu orava para o parto ser normal. O céu me deu um grande livramento. Essa mãe aqui não tem a oportunidade que hoje nós temos. Qual, Raquel? Dependendo do tamanho do bebê, dependendo da maternidade. Se você não tiver condições de ser normal, eles entram com uma cesariana. Essa mulher não tem essa oportunidade. Nós estamos falando de um primeiro século. Essa mãe aqui vai esperar até o momento do nascimento. Imagina comigo, o filho nasceu. Pensa comigo, a parteira dando essa criança no colo dela e perguntando para ela, qual é o nome do bebê? Porque eu estou falando de um tempo onde as mães escolhiam o nome de um menino e um nome de menina. Até um dia desse era assim. A minha mãe dizia que fazia um enxoval amarelinho, verde água e branquinho, e o que nascesse entrava dentro, aleluia.
Só que filho de crente é outro nível, né? Não precisa de ultra, Deus revela os vasos. É ou não é? O povo já aponta para a barriga e diz: lá vem o menino. Deus revela. Eu me lembro que quando eu fiz o chá revelação da minha filha, uma amiga virou para mim e falou: é chá revelação mesmo, né? Que Deus já mostrou tudo, Deus já falou que vai ser menina. Essa mãe aqui entra em trabalho de parto, tem o seu filho com muita dificuldade. Imagina comigo a parteira perguntando: qual é o nome do bebê? E ela responde: dor. Qual é o nome? Dor. Eu imagino a parteira olhando, dizendo: não, eu sei que você está mal. Alguém faz um mocotó para ela aqui, para ver se recupera as forças. Eu sei que doeu muito, foi muito difícil, mas qual é o nome da criança? E ela diz: dor. E talvez você esteja sentada aí dizendo: Raquel, que engraçado. Mas quantas vezes você deu nome a coisas e a pessoas baseado na dor momentânea? Quantas vezes você abriu mão de relacionamentos, de amizade, de alianças baseados na dor momentânea? O que eu preciso entender, Raquel, é que isso hoje que você está vivendo, que aparentemente não vai acabar nunca mais, o céu me trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, vai passar. Você pode falar para no mínimo 2 pessoas à tua volta, fala: fica tranquilo. Diga para ele: keep calm. Vai passar. Vai passar. Eu sei que o inimigo da tua alma tem a mania de potencializar, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: vai passar. A Bíblia diz que ele recebe esse nome. Imagina comigo o Jabes criança. Imagina comigo esse Jabes na escola. Quem superou a escola aqui? Dá um glória a Deus. Eu digo, bispo, que quem supera a escola supera qualquer coisa na vida. O meu apelido na escola era esmilinguido. Quem ri, Deus vai cobrar, tá? Eu era tão magra que você não sabia se eu estava indo ou se eu estava vindo. Mas o céu vai me restituir essa magreza, em nome de Jesus. O meu nome é Raquel Evangelista Lima de Carvalho, porque Deus deu marido, aleluia. E quando falava na chamada Raquel Evangelista, eu já sabia. Alguém gritava: fala, pastora. Aí o outro gritava: fala, missionária. Eles não sabiam, eu estava profetizando concernente ao futuro. Imagina comigo Jabes na escola. E a professora dizendo: João, presente. Janice, presente. Jabes. E alguém gritava: Zé das Dores. Outro gritava: tá doendo aí. Só que teve um dia que aquele que era menino cresceu. E é isso que a gente precisa entender. Nenhuma dor é eterna. Tem um dia que a chave vira e você entende que tudo muda quando você se posiciona. A Bíblia diz que aquele que era um menino ou uma criança, um dia decide fazer uma oração. E eu queria que você acompanhasse comigo aí na tua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Eu já queria declarar algo com você a partir daí. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A Bíblia não diz que Jabes foi ilustre sozinho. Os irmãos eram ilustres, mas Jabes foi mais. Por que, Raquel? Porque quem é muito amassado normalmente tem mais destaque. Quem é muito espremido normalmente será mais honrado. Raquel, isso é o quê? Não é uma frase de efeito. Isso é o céu, porque eu aprendi que Deus sabe recompensar a dor. Então talvez você está sentado nessa cadeira dizendo: Raquel, você não tem noção da minha história. Eu nunca vi alguém que teve uma história difícil e se posicionou em Deus e viveu algo inferior à dor que enfrentou. Eu queria alguém para profetizar para quem está do teu lado
lado, olha para ele e diga: foi difícil? Está sendo difícil? Fala para ele: fica tranquilo, a honra vai ser no mesmo nível. A honra vai ser no mesmo nível. A honra vai ser no mesmo nível. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Eu já quero profetizar para quem veio receber: tem um mais de Deus na tua história. Tem um mais de Deus no meio dessa dor que você está enfrentando. Tem um mais de Deus no meio dessa guerra que você está vivendo. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, tem mais de Deus para você também. A Bíblia diz que esse Jabes vai orar. Ele vai o quê? Sabe aquele dia que você acorda revoltado com o inferno? Sabe? Aquele dia que você acorda decidido. Teve um dia que a chave virou. Nós estávamos falando sobre isso no almoço. Inclusive, lá em casa todo mundo é fã do seu bispo. A gente fica orando: Deus, guarda para não virar idolatria. Para a gente não pegar uma foto sem acender uma vela embaixo, aleluia. Te amamos, bispo. E ele estava compartilhando conosco. E eu me lembrei, eu falei: bispo, eu lembro da minha criação. O meu pai, quando criança, a última instância, quando a gente ficava doente, era tomar remédio. Primeiro a gente orava. Quem lembra desse tempo, que quando alguém ficava doente, antes do remédio, o céu intervia? Antes do médico, o céu intervia. Antes da gente sair correndo desesperado, o céu intervia. Jabes entendeu isso, e quando entendeu, a história dele foi transformada. Tem gente que entra ano, sai ano e continua vivendo a mesma vida. Por quê? Porque ele recorre a tudo menos a Deus. Catuca quem está do teu lado, fala para ele: dá um glória, para não pensarem que é com a gente. Jabes entendeu que para que o seu destino fosse mudado, não existia algo anormal, é só através da oração. A primeira coisa que Jabes fez, você está com a tua Bíblia aberta aí? Olha o que a Bíblia diz. E Jabes invocou o Deus de Israel. Primeira coisa, ele vai clamar a Deus, ao Deus do povo de Israel. Quando a Bíblia diz que ele vai clamar ao Deus de Israel, é Jabes dizendo, é Deus dizendo que o mesmo que foi poderoso para mudar a história do povo de Israel, é poderoso para mudar a minha história também. O mesmo Deus que foi poderoso para mudar o destino do povo de Israel, de escravos foram promovidos a filhos e herdeiros, ele é poderoso para mudar o meu destino também. Segunda coisa, olha o que a Bíblia diz. Olha o que ele orou. E Jabes invocou a Deus de Israel dizendo: que me abençoe, diga muitíssimo, que me abençoe. Jabes está dizendo para Deus que o tempo da bênção supere o tempo da dor. Eu vou repetir. Jabes está dizendo para Deus que o tempo da bênção supere o tempo da dor. Eu estava lendo esse texto no hotel, e o Espírito Santo me disse: Raquel, aonde tem excesso de bênção, tem ausência de maldição. Só duas pessoas entenderam. Aonde tem excesso de bênção, tem ausência de maldição. Olha para quem está do teu lado, fala para ele: não tenha medo de pedir. Fala: Deus está disposto a te abençoar. Olha o que Jabes virou para Deus. Ele olha e diz: Senhor, se existe algo no reino do Espírito disponível para mim, pode liberar, porque eu estou pronto para receber. Tem alguém aqui que tem coragem de falar para Deus: pode liberar? Tem.
Não, meu filho, você não está no enterro, você está numa semana profética. Tem alguém que tem força para erguer as mãos e falar para Deus essa noite: pode liberar. Aramahashouria. Que me abençoe muitíssimo. Que me abençoe muitíssimo. Jabes está dizendo: eu quero ter para dar, eu quero ter para abençoar, eu quero ter para acrescentar. Jabes está dizendo: ei, eu quero ter para cuidar de alguém. Me abençoe muito, muito, muito. Assim como a dor foi grande, assim como a dor foi castigante, a bênção será no mesmo nível. Me abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmão. Que Deus os abençoe e não deixem de ver a pregação completa. O link do vídeo da pregação estará na descrição do vídeo. Por favor, inscreva-se no nosso canal para sempre estar atualizado sobre os vídeos e que Deus seja conosco.